pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula de assistência ao paciente em situação de urgência e emergência. Eu sou o professor enfermeiro João Lucas e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é ações do profissional de saúde, no processo morte-morrer. Quando a gente fala de urgência e emergência, nós vivenciamos muito esse processo, porque a gente está o tempo todo interligado. Então, tanto o paciente quanto a família, ela está nessa preocupação constante nesse processo morte-morrer. Mas é importante, sim, que o profissional conheça o que é, como funciona e os aspectos da morte, porque a gente vai lidar com ela em muitos fatos da nossa carreira, da nossa vida profissional. Então, morte, conforme o dicionário Michaelis, ele diz o seguinte: morte, ato ou fato de morrer, fim da vida. É animal ou vegetal, termo da existência, pena capital, destruição, perdição, pesar profundo, fim, termo, Ou ainda, divindade representada por um esqueleto com uma foice. Então, a morte tem várias representações, mas ela é definida como um evento biológico que encerra o fim da vida. Normalmente, ela vai desencadear aí uma emoção. Ela é um processo social e ela vai ter diferentes visões, do mundo tribal, depois vai ter uma modificação até o ano de 1800 e depois de 1800, principalmente com esse trabalho aí com a questão do cristianismo. Incomoda e desafia o homem, diariamente, porque o homem, ele sempre tem esse medo, o que eu vou fazer até chegar à minha morte. Então, a morte é um tabu, é um final, uma passagem, Ela vai envolver muitas crenças e religiões, ela tem vários conceitos conforme a sociedade ou cultura, e ela é uma parte do ciclo da nossa vida. Todo mundo vai chegar a esse processo. Então, nós temos aí o medo da morte, que parte de nós morre, então a gente já tem o medo da separação, do abandono, e o medo da própria morte, Lembrar que a gente tem um fim, a gente vai ter uma finitude, o medo desconhecido que vem depois da morte e o medo da dor. Os profissionais de saúde, aprendem a cuidar normalmente da vida, a gente não aprende a cuidar da morte. O homem é o único ser vivo e consciente que sabe que tem a sua finitude, que sabe que vai chegar a sua morte, Então, é importante que os profissionais de saúde entendam que a morte, ou o estudo da morte, é uma ciência interdisciplinar que tem como foco o estudo da morte, do processo morte-morrer, que se chama-se tanatologia. Ela começou a ser implementada principalmente após a Segunda Guerra Mundial, devido a vários traumas familiares. O despertar da importância da discussão sobre a morte, lembrar para todo mundo que esse dia ainda vai chegar, lembrar que o luto existe, ele afeta a estrutura sobre o significado da vida, lembrar da transição existencial e da vulnerabilidade que todo ser humano ele tem, Então, lembrando, o luto ele afeta todas as estruturas sobre o significado da vida, a transição existencial e a vulnerabilidade que a gente pode estar se colocando nessa situação, Nós temos 3 configurações distintas do processo morte-morrer. Nós temos aí a eutanásia, que é uma discussão muito em foco aí, que é os meios para se alcançar uma morte mais fácil. Nós temos a distanásia, que é uma morte difícil, penosa. É um termo utilizado para indicar um prolongamento de um processo da morte, sem dignidade ou qualidade de vida. Então, lembrar que é aquele paciente que postergou demais e perdeu a dignidade durante sua morte, E a ortonásia, que seria um morrer bem tranquilo, muito associado àquele paciente que morre em casa, Ele não abreviou, nem prolongou, ele simplesmente findou-se e chegou ao fim de uma forma bem tranquila. Nós temos aí vários problemas e uma visão sociocultural sobre a morte. Temos aí o padrão de suicídio, temos mortes lentas e degenerativas, que é o caso de algumas patologias, principalmente em casos cancerígenos. Temos aí um padrão ainda de uma possibilidade de doação de órgãos, que no Brasil ainda tem alguns mitos e alguns meios aí, porque as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender que o paciente ele findou-se, mas o corpo pode ajudar outras pessoas, mas tem uma ligação muito pessoal ainda sobre isso. Uma perda em catástrofe, como o caso de perdas múltiplas,
Perdas invertidas seriam aquilo que a gente acabou que não perdeu, mas sente aquela sensação. Mortes violentas é muito comum, principalmente acidentes de trânsito, vão vivenciar muito isso, principalmente quem trabalhar com urgência e emergência. E aquela morte onde a gente não tem o corpo, né, para velar. É o paciente foi levado aí por uma corrente de água, é um paciente que foi soterrado. Aconteceu muito bem, foi vivenciado isso na Tarde de Brumadinho, né? Então, cada padrão, uma vivência cultural vai acontecer em padrões diferentes de morte. Mas sobre a morte, o morrer, né? Tem alguns estudiosos que vão falar, né, sobre 5 fases da morte, né, ou 5 fases do processo morte-morrer. Essas fases podem ser apresentadas tanto para o paciente, quanto para a família do paciente. E nós, profissionais de saúde, vamos vivenciar isso junto. Nós vamos ter 5 fases distintas, né? Que primeiro é a negação, onde o paciente fala, não, eu não. O impacto da notícia, a defesa, ele não quer aceitar. Após essa negação, vai ter o espaço de raiva. Quem seria o culpado? Por que ele vai sofrer por isso, né? Então ele vai se revoltar com essa possibilidade, ou com o acontecido, como é o caso da família. Uma barganha, né? Uma tentativa de negociar esse processo. Ah, mas espera aí. Então, se eu prometer isso, eu vou ganhar aquilo. Então, o paciente ou a família tenta barganhar esse processo de morte, morrer. Após a barganha, vem um quarto estágio, que é a depressão. Então, o paciente ele se envolve, se encasula nesse momento e começa a ficar pensativo, entra em um processo de tristeza muito profunda. E depois, no final, vem um processo de aceitação, que é aquele momento em que ele entende que aquilo vai acontecer. Normalmente, em muitos casos, o paciente só entende isso bem no finalzinho, a família demora um bom tempo para entender, a aceitar, né? A pessoa espera, né, a evolução da doença, ela verifica que não vai ter mais solução, a família percebe que aquilo foi o melhor, né? A pessoa estava sofrendo. Então, muitas pessoas vão passar pelos 5 estágios, outras não vão passar pelos 5, né? Depende muito de uma relação, de como essa pessoa vai viver, só que esses estágios acontecem, e a gente vai conseguir vivenciá-los e verificá-los com muitos dos nossos pacientes. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Nós temos aí alguns fatores que vão dificultar ou auxiliar o processo, né? Dificulta, né? O desequilíbrio financeiro, a idade, crenças sobre a morte, né? Uma falta de aceitação. E mortes súbitas também dificultam muito o processo, né? Fatores que vão auxiliar, apoio, confiança, encorajamento do paciente e da família, o autocuidado, né? A não formação de especulação sobre a doença. Então, o profissional, ele tem que dar a maior dignidade para esse paciente, mas em momento nenhum garantir uma possibilidade. Eu falo muito isso nas minhas aulas, é que nós não podemos garantir nada. Nós devemos apenas dizer que o melhor será feito. Você vai prestar o seu melhor serviço, vai prestar o seu melhor cuidado, mas nunca garantir, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como a patologia vai evoluir. Nós temos possibilidades, mas não temos garantias. Então, os cuidados paliativos, eles são de suma importância. Eles são aqueles que vão causar ali aquele paciente, principalmente no paciente terminal, um melhor conforto, uma morte o mais digna possível. Ah, não tem chance, ele realmente vai morrer. Sim, ele realmente vai morrer. Mas como que a gente vai levar esse paciente ao processo de morte? Como que o profissional de saúde, o profissional de enfermagem, ele vai garantir a melhor qualidade de assistência a esse paciente? Então, quem trabalha com urgência e emergência tem que lembrar que aqueles momentos finais são cruciais. Aqueles cuidados que a gente está prestando naquele momento são os cuidados que vão trazer esse paciente ou aquela família daquele paciente uma condição digna do processo morte-morrer. Se há a possibilidade de vida, a gente vai tentar. Se não há, a gente vai trazer ali o máximo de conforto possível. Então, paciente que é paciente terminal, um paciente a gente percebe que ele está muito grave e as possibilidades são muito pequenas, vamos tentar traçar um método, uma alternativa, para que a gente consiga, então, dar ou garantir a melhor qualidade para aquele paciente. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes familiares que enfrentam problemas associados a doenças ameaçadoras à vida,
através da preservação e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual, e seriam enquadrados como os cuidados paliativos a esse paciente, que são de suma importância. Então, a equipe multiprofissional deve estar bem atenta. Muito atenta à comunicação não verbal, interpretação de pessoa a pessoa, gesto, postura, expressão facial, orientações do corpo, como que essa pessoa está. Às vezes ela não consegue mais falar, mas você olha na expressão facial, é perceptível que ela está com dor. Vamos amenizar essa dor desse paciente. Então, a enfermagem, ela presta os cuidados diretos com o paciente. Esses cuidados de enfermagem durante a internação, eles são mais prolongados. Somos nós, a enfermagem, que vamos falar dia após dia. Nós vamos auxiliar esse paciente na luta pela vida. A gente vai ter uma vivência, né, com constante desafio e conflito. A responsabilidade é nossa de aliviar a dor e preservar sempre a vida do paciente. Certo, pessoal? Mas a gente vai sentir, sim, a impotência, uma indiferença às vezes, aquela dificuldade, um alívio, talvez. Muito cuidado com as expressões, mas o cuidado e a intenção ali para que a gente proporcione o melhor cuidado desse paciente. Lembrar que após a morte, né, a gente já tem que preparar o corpo, lembrar que já todos os adornos, tudo que está, tubos, catéteres, que estão ali presos ao paciente, né? Normalmente, em ambiente hospitalar, a equipe de enfermagem não vai mais aquela parte de arrumar o corpo, a gente tem ambiente funerário que faz isso, mas caso seja necessário, fazer os tamponamentos necessários, né? Em orifício oral, nasal, retal. Então, em caso de mulheres também, orifício vaginal, vamos tamponar para evitar que saiam secreções, odores. Então, evitar, cuidar daquele corpo, porque normalmente na clínica brasileira, a gente tem um cuidado em velar o corpo, né? Então, a enfermagem tem que manter esse aspecto, preservar o corpo para que a família faça aí a sua crença, a sua última despedida. Então, é função nossa verificar como que vai ser feito esse procedimento, garantir que o corpo esteja em perfeitas condições após o óbito do paciente. Tá certo, pessoal? Então, fiquem todos bem, com Deus. A gente finaliza aqui esse nosso módulo. E qualquer coisa, estamos aí. Um abraço.